Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na terça-feira, dia 25 de junho. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Mateus, capítulo 7, versículo 6, e depois os versículos 12 até o 14. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não deis as coisas sagradas aos cães, e nem atireis as vossas pérolas aos porcos, para que eles as pisem com seus pés, e depois voltem para vós e vos despedacem. Tudo o que quereis que o outro vos faça, faça-o primeiro a ele. E nisto consiste a lei e os profetas. Como é larga a porta e espaçoso o caminho para a perdição, e muitos entram por esta porta. E como é estreita a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que o encontram. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente a palavra de Deus chega à minha vida e chega à sua vida também. Porque como cristãos, é muito importante que nós levemos a sério os meios de crescimento espiritual. A oração pessoal, a leitura diária da palavra de Deus, a vida sacramental, porque sem isso nenhum de nós iremos progredir no caminho do Senhor. E o pouco que aprendemos ou o pouco que recebemos será arrancado, será destruído. Porque a quem muito tem, mais será dado. E a quem tem pouco, até o pouco que tem lhe será arrancado, ensinou Jesus. Hoje, na primeira leitura, nós encontramos o rei suplicando ao Senhor a sua proteção. O rei vai até o templo do Senhor para suplicar a proteção, e é o profeta que vai dizer ao rei: Deus manda te dizer, confie na minha providência, confie no meu poder. Ainda que esteja passando pelos momentos difíceis e perigosos, confie contra toda desesperança. Esse é o grande convite para mim e para você na primeira leitura de hoje. O Senhor terá o seu modo, a sua providência. E às vezes não é o modo que eu queria, não é o modo que você queria, mas é o modo como o Senhor quis. Seja feita a vossa vontade na terra e no céu. E isso é um grande exercício de conversão para mim e para você. Compreendermos a palavra do Senhor e praticarmos a palavra do Senhor e também fazer aquilo que agrada ao Senhor. Às vezes eu não faço o bem que quero e acabo fazendo o mal que eu não quero. O apóstolo Paulo também experimentou esta incoerência humana que eu e você também experimentamos. Já no evangelho de hoje, nós vamos encontrar Jesus utilizando uma alegoria de imagens para poder educar o coração dos seus discípulos, para que eles pudessem compreender o conteúdo. Ele está educando o coração dos discípulos e começa dizendo: não jogueis ou não entregueis as coisas sagradas aos cães. Quer dizer, tome cuidado a quem você vai depositar as suas coisas valiosas. Tome cuidado, por exemplo, com quem você vai entregar os sacramentos sagrados da nossa fé. Por isso a igreja vai exigir da pessoa uma certa maturidade. Por isso a igreja vai exigir da pessoa uma certa coerência, não uma perfeição, mas uma coerência, uma capacidade de pelo menos assimilar a palavra de Deus, compreender a doutrina da igreja, para depois sim receber aquilo que é sagrado para nós. Temos que ser sérios nas coisas que fazemos. E no depósito fidei que temos que comunicar também às outras pessoas. Não podemos entregar as coisas como se entrega uma bolachinha ou como se entrega uma bala. Mas é preciso de Jesus ter seriedade, ter prudência, para depositar aquilo que será necessário para fazer crescer. E ele continua: e nem atireis as vossas pérolas aos porcos. Os porcos não comem pérolas. Os porcos não se alimentam de pérolas. E diz Jesus: e assim, virando para o vosso lado, eles voltem e vos despedacem.
Quer dizer, eles não têm profundidade para valorizar aquilo que é precioso. Eles não têm maturidade espiritual e às vezes nem também humana para poder acolher aquilo que é precioso. E nós temos muitas coisas preciosas na nossa fé. Nós temos muitas coisas preciosas que, quando não temos prudência e entregamos de qualquer modo, nós estaremos avacalhando aquilo que é sagrado e também aquilo que é precioso. E aquele que não compreende, não pela maldade do coração dele, não é isso, mas é porque ele não compreende ou às vezes não quer compreender. Então diz Jesus: e tome cuidado também para não atirar as vossas pérolas aos porcos. Agora, Mateus vai recordar uma regra de ouro, de Mateus 7,12. Tudo o que você espera que o outro faça você também a ele. Porque às vezes nós queremos que o outro se comporte de modo benigno conosco e nós mesmos não o tratamos assim. Esta é uma regra de ouro. E diz aí Mateus: e nisto consiste a lei e os profetas. Mas um pouco mais à frente, Jesus vai dizer que o que consiste a lei e os profetas é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então agora Mateus novamente volta a essa ideia central de Jesus para dizer que isso não é pontual. Não são ações pontuais. Não são ações momentâneas, temporárias. Mas é uma cultura que deve ser desenvolvida todo dia, fazer o bem sem olhar a quem. Desejar a paz para todos e todos em todo o tempo, não somente em momentos específicos. E aqui está o grande desafio para mim e para você, porque às vezes nós queremos usar a nossa caridade somente pontual, em momentos especiais. E Mateus vai dizer: não, é permanente, é uma coisa continuada, é uma cultura que eu devo desenvolver em minha vida. E olha que eu estou utilizando a palavra cultura, porque não é conhecimento, mas é cultura. É algo que vai moldando o meu modo de pensar, de ver, de agir. Isso é cultura. É algo que vai transformando o meu modo de viver. Por isso, a regra de ouro proposta por Mateus nesta tarde: não faça ao outro aquilo que você não quer que façam a você. Esta é a regra de ouro, que é permanente, em todo o tempo, constantemente, e não somente em alguns momentos. Agora Jesus vai recordar para mim e para você uma coisa muito séria. Como é larga a porta e espaçoso o caminho da morte, o caminho da perdição, e muitos entram por ele. E entram às vezes nem por conhecê-lo, porque se o mal trouxesse para mim sensação de dor, de feiura, de desconforto, eu não o seguiria. Mas o mal se apresenta para mim com beleza, com prazer, e só depois ele vai cobrar caro. Por isso muitos entram então neste caminho, e larga é a porta e espaçoso o caminho. A vida cristã não passou por reformas. A porta ainda continua estreita. E Jesus vai dizer: e como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos o encontram. Porque nem todos buscam. A Deus nós buscamos como busca dinheiro. A Deus nós buscamos como buscamos as coisas mais preciosas da vida. E nem todos querem isso. Nem todos querem se sacrificar, nem todos querem experimentar um pouco do desconforto. Porque hoje nós vivemos uma tendência de acomodação e de preguiça muito grande, a lei do menor esforço possível. Hoje todos nós temos muita dificuldade de nos esforçarmos para coisas mais preciosas, mais valiosas. Mas um dia Santo Agostinho nos ensinou uma coisa, que quanto mais alto um ideal, tem que se pagar caro por ele. Para as coisas baratas, não se faz muito esforço. As crianças, por exemplo, não têm muito esforço para aprender as danças na televisão, as coisas erradas da televisão, mas para ensiná-las as coisas certas e os valores certos, como isso temos que suar. Como temos que suar para isso. Que esta palavra de Deus ajude a mim e a você, então, nesta manhã, a procurarmos amanhã sermos melhores do que fomos hoje. Essa deve ser a dinâmica da nossa vida. Ser melhor amanhã do que se foi hoje. E isso será uma grande batalha espiritual que pouquíssimos irão conquistar. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.
Seráfico Pai São Francisco, rogai por nós. Paz e bem.